Bom dia, meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal Fute na Veia. Bom, acabou agora há pouco, Bahia 0, São Paulo 3, uma vitória absurda do São Paulo. Não foi um jogo tão brilhante quanto o resultado pode parecer que foi, mas foi um jogaço que o São Paulo fez sim, um grande jogo, se aproveitou muito da fragilidade do Bahia, principalmente psicológica. O Bahia tá num momento de pressão gigantesco, o Ceni também muito mal, um momento muito ruim do Bahia, psicológico mesmo, embora não tenha feito um jogo ruim, tá? Eu não achei que o Bahia fez um jogo ruim. Vamos falar desse jogo aí, mas se é a primeira vez que você tá chegando aqui no canal, dá uma forcinha aí, se inscreve, ativa a notificação que eu faço vários pós-jogos de todo quanto que é time que eu consegui assistir aqui, do Campeonato Brasileiro, Libertadores e tudo mais, os times brasileiros principalmente. Então, se inscreve aí porque com certeza vai ter algum pós-jogo do seu time aí em breve. Então tá, vamos já falar da escalação. Primeiro eu quero falar um pouquinho do Bahia, tá? Porque o Bahia, ele não vem num momento muito bom. Na verdade, vem num momento péssimo, né? O Bahia não ganha há muito tempo, já faz um mês que o Bahia não ganha nenhum jogo. Então, o São Paulo se aproveitou bastante disso. Se aproveitou bastante mesmo disso. Fez um jogo interessante. Acho que o São Paulo fez um jogo bom. Mas, na questão do Bahia, o Senna ele acertou em algumas coisas hoje. Ele não, obviamente, não vai transformar o time inteiro da noite pro dia, é óbvio que não, mas, por exemplo, o Ademir e o Lúcio Rodrigues, né? O Luciano Rodrigues foram titulares hoje. Coisa que o Ademir, nem sei se tão merece assim, mas ele foi muito bem no jogo contra o Vasco, fez gol e assistência em 40 minutos de jogo ali, mais ou menos, e tal. Então ele entrou e jogou muito bem, então mereceu, cavou uma vaga ali no time titular, e o Luciano Rodrigues também. Só que é muita insistência do Ceni, né? O Ceni, ele é muito, mas muito cabeça dura, ele insiste demais. E, cara, ele até de certa forma desanima os próprios jogadores. Porque ele mantém sempre o mesmo time. Aí o cara entra, joga bem, 3, 4 jogos, ele sempre vai entrando, ele vai entrando, vai jogando bem. O jogador ele tá vendo, ele sabe, ele vê que ele tá entrando melhor, que o cara que tá sendo titular não tá jogando muito bem. Mas o Senna insiste em manter o cara no time titular. E se você parar pra pensar, isso desanima até o próprio jogador do Bahia. Porque o que ele vai pensar? Pô, não vai adiantar nada eu jogar bem porque eu não ganho chance. Então, o cara ele fica até meio que desanimado. Aí começa também não entrar muito bem e tudo mais. Então, hoje o Rogério Ceni ele não fez isso. O Luciano Rodrigues foi titular, o Ademir foi titular. E o Luciano Rodrigues jogou muito bem, tá? Ele é muito bom jogador mesmo, uma das maiores joias do futebol uruguaio no momento. Ele é muito bom jogador, muito promissor, muito talentoso. Tanto que ele vem entrando e vem jogando bem. Ele já merecia uma vaga de titular no time, assim, há muito tempo. Um dos primeiros jogos dele foi aquele gol da classificação contra o Botafogo na Copa do Brasil. Então o Luciano merecia já, o Luciano Rodrigues, né, merecia já mais chance. E ele jogou muito bem. O Bahia, ele fez um primeiro tempo interessante, tá? Eu acho que o Bahia ele conseguiu ter uma pressão bem grande em cima do São Paulo nos primeiros minutos. Ali até eu acho que até uns 20 mais ou menos, quase que só deu Bahia. O São Paulo tinha uma espetada ou outra, mas não virava nada, os contra-ataques do São Paulo. E o Bahia subiu a marcação, marcou forte, teve muito mais vigor, uma garra ali. Tipo, precisava dar resposta. O Bahia tá no momento que precisa dar uma resposta. E isso se manifestou ali nos jogadores. Eu senti realmente o Bahia nos primeiros minutos e tal, mantendo a posse de bola, como normalmente sempre tem, criando até algumas chances, ainda mais porque, cara, as laterais do São Paulo hoje foram uma avenida, principalmente no primeiro tempo, a gente vai falar disso. Mas o Bahia criou chances, não foram chances claríssimas, tá? O Bahia, ele pressionou bastante o São Paulo, mas não foram muitas chances claríssimas. Não achei. Eu acho que o Rafael, ele se destaca bastante porque ele foi muito bem, ele fez várias defesas. Mas, de novo, no SofaScore aqui, por exemplo, se você tá aqui uma grande chance. E essa uma grande chance acho que no finalzinho do segundo tempo, que é do Everaldo. E, assim, o Bahia não, ele foi melhor, mas ele não criou muita coisa. Pressionou o São Paulo, fez um jogo defensivo muito bom, tá? Muito bom.
mesmo. Eu achei que o São Paulo ele foi com a proposta de ter menos a posse, de se defender menos, de se defender mais. E, e mesmo assim a posse foi equilibrada, né? Foi 52-48 de posse de bola, mas o São Paulo geralmente tem uma posse muito maior do que isso fora de casa, inclusive. Então o São Paulo foi com uma proposta de se defender mais, de ser mais reativo, e até porque tinha jogadores para isso hoje, porque tinha o Ferreirinha de volta no time titular. O Lucas, né? Tinha o quarteto ofensivo ali que estava dando muito certo antes da lesão do Ferreirinha, lá contra o Palmeiras, lá no Allianz, faz uns 3 meses isso já. E aí o Marcos Felipe faz o grande favor de dar uma bola no pé do Luiz Gustavo. Luiz Gustavo que eu, inclusive, tava achando muito mal. Assim, não é que eu tava achando ele mal, mas ele às vezes dá umas arrancadas que ele perde a bola e eu fico, pô, mano, passa a bola. Tipo, muitas vezes, teve uma em específico que ele era só dar um passe em profundidade. Eu acho que era o Lucas ou o Luciano que tava saindo sozinho para um contra-ataque pela esquerda, pela direita. No primeiro tempo ainda. Acho que foi até antes do gol esse lance. E ele carrega a bola mais um pouco e perde a bola. E aí, logo em seguida, eu acho até que é falta pro Bahia e tal, enfim. Mas ele carrega a bola ao invés de dar o passe, muitas vezes isso me incomoda. Mas esse carregar a bola dele, muitas vezes sim, abre muito espaço pro São Paulo. Então, é importante, só que várias vezes isso me irrita. E especificamente, um chute de fora da área, meio aleatório que ele tentou, também me irritou, tá? Porque, beleza, o gol dele foi um chute de fora da área. Ele recebeu a bola no pé ali e fez o gol ali, tranquilo, tava certíssimo. Mas tem um em específico que o São Paulo vai criando uma boa jogada, ele se aproxima, pega a bola e aí chuta. E aí a bola desvia e vai na mão do goleiro, tranquila, sem levar nenhum perigo. E isso me irritou ali na hora, porque quase todo jogo ele tenta várias dessas. E ele tava numa decaída muito grande. Mas hoje ele jogou bem, tá? Eu reconheço que não só o gol e tal, eu reconheço que ele jogou bem, especialmente o segundo tempo. O primeiro tempo eu ainda achei que ele teve muitas vezes que ele não soltou a bola. No segundo tempo ele já foi bem melhor, ele carregou a bola quando precisava mesmo, ele foi muito bem na marcação, ele deu os passes que clarearam bem. Realmente, hoje no segundo tempo ele se recuperou bastante pra mim. E esse gol do São Paulo, ele acaba com o psicológico do Bahia, da torcida. E se a torcida começou a vaiar para um caramba no meio do jogo. No meio do jogo, tava, tipo, o Marcos Felipe tocava na bola e, mano, a vaia vinha em peso, vinha muito em peso. Então o Bahia tá num momento muito mal, o Rogério tá num momento muito mal. E o jogo que tava dando a resposta tava mostrando ali que o Bahia tá com a postura diferente, talvez consiga ganhar aí, fazer uma vitória importante. Vai lá, o Marcos Felipe entrega um gol no pé do cara. Aí tudo bem, não é culpa do Ceni, não tem o que ele fazer aí. Mas eu sempre ouço que o Bahia tá muitas vezes tendo muita posse, criando chances, mas perdendo muita chance. E se toda hora o seu time perde chance, claro, a culpa é do técnico. Não é uma vez ou outra, não é um jogo ou outro. A temporada do Bahia, pelo que eu vejo, está marcada por criar e não fazer. Então, é questão do técnico isso também. Aí o segundo tempo, vou falar mais do segundo tempo agora, o São Paulo fez um ótimo jogo, tá? O primeiro tempo eu achei que foi 20 minutos do Bahia, levando algum perigo. Aí mais ou menos ali até o gol do São Paulo, tava equilibrado o jogo. Eu já não tava achando que o Bahia tava sufocando o São Paulo tanto. Acho que já tava mais equilibrado o jogo. O São Paulo já tava conseguindo ter mais consciência no ataque, ter um pouco mais de ações ofensivas. E saiu o gol, né? Saiu o gol ali numa entregada bizonha do Marcos Felipe. E no segundo tempo, aí eu achei sim que o São Paulo fez um excelente jogo. Foi muito bem mesmo. Conseguiu, foi muito bem, principalmente nessa fragilidade mental que o Bahia estava. O Bahia, naquele momento, estava em frangalhos mentalmente e o São Paulo se aproveitou disso. Ele apertou bastante a marcação muitas vezes, se aproveitou muito dos erros do Bahia, que por a torcida estar pressionando, pedindo para ir pro ataque, eles acabaram sendo muito afobados muitas vezes e o São Paulo se aproveitou disso. E a gente precisa falar de um jogador em específico, que foi o Wellington Rato. O Rato, ele está realmente
se consolidando como um excelente reserva. Eu acho que ele não entra bem, ele não joga bem, ele não está jogando bem quando ele é titular. Então, eu acho que ele não tem que ser titular, tá? Não é porque no Rato é diferente, não é porque ele está entrando bem que ele tem que ser titular. Nesse caso eu discordo. Eu acho que o Rato ele tem que ser reserva e tem que ser constantemente utilizado, porque ele está sempre entrando muito bem. Todo jogo ele entra faltando 30 minutos mais ou menos e entra bem, porque já falei aqui, ele tem um vigor físico muito grande e ele também parece ter uma leitura tática interessante. Então, ele fica ali no banco observando o jogo e quando ele entra bem fisicamente, consegue usar de todo o vigor, toda a força física que ele tem contra os caras cansados por menos tempo. Então, ele não vai se esgotar completamente até o final do jogo. Eu não sei se, sei lá, prorrogação, mas enfim, ele não vai se esgotar completamente até o final do jogo. E ele tem a bola parada, ele tem o drible, ele tem o chute de fora da área, que não tem acontecido tanto, mas ele tem essa arma. Então, o Rato tá sempre entrando muito bem. Então, eu acho que o Rato é um bom ponto para isso. E eu tenho que falar o Arboleda também, né? O Arboleda pegou banco hoje, foi mal, né, no jogo contra o Criciúma, que ele entrega aquele gol ridículo. Foi banco hoje, mas ele entrou no meio do jogo, ele entrou no lugar do Lewis, que até agora, até o momento, Ramal Lewis não jogou nada. Esse jogo em específico foi até assustador, por quão mal ele foi. Foi assim, muito mal mesmo. Eu não vou já ceifar o cara, já vou falar que acabou e tal. Nossa, o São Paulo contratou um amador, tá? Não vou falar isso também. Eu estou sendo pontual ainda. O cara, ele é de outra cultura, de outro país, outro continente, gente. O cara, ele é de outro continente, ele é da Irlanda do Norte. Então, ele chegar aqui até se adaptar, tem todas essas questões, tá? Tem tudo isso. Eu não vou crucificar o cara ainda, mas até o momento, ele foi horroroso. E esse jogo em específico foi muito mal. E aí tirou o Lewis e colocou o Arboleda, e aí o Sabino passou a fazer a lateral. E foi muito bem, tá? Eu achei o Sabino bom na lateral. Não, o São Paulo não jogou com 3 zagueiros. O Sabino ele fez a lateral mesmo. Foi 3 zagueiros. Então, 3 zagueiros não. Foi linha de 4 mesmo com o Sabino de lateral mesmo. Mais defensivo, obviamente, mas de lateral. E ele foi bem, tá? Eu acho que o Sabino pode ser uma boa opção também pro São Paulo, caso para quebrar o galho ali na lateral. Por exemplo, sei lá, contra o Botafogo. O Botafogo, se você quiser um jogo, o São Paulo vai ter o jogo contra o Botafogo na última rodada, né? Fora de casa. Então, assim, pode ser o jogo do título e tal, não levar tanto perigo. Mas o Sabino, ele pode ser uma boa arma se você quiser ter uma defesa, fortificar a defesa, né? Não vai ter tanto escape, mas colar o Sabino ali no Luiz Henrique, isso já seria excelente. Mas é uma opção muito boa o Sabino ser um bom lateral esquerdo, poder quebrar esse galho. E, cara, o São Paulo claramente tem problemas muito graves nas laterais, né? O Lewis ainda não vou crucificar, mas não foi nada até o momento. O Wellington, eu acho ele ruim. Eu não consigo achar o Wellington tão bom assim quanto... tem muito jornalista que pinta, né? Você não dando nome aos bois? Arnaldo e Tirone, né? Eles sempre falam que o Wellington é um absurdo, que ele é muito bom. Não tem lateral no esquerdo no Brasil, pouco me importa isso. Pouco me importa que tenha pouco lateral. O clube tem que fazer o trabalho bom de scout e achar um lateral bom e não se contentar com um cara mediano, que só porque o resto dos laterais aqui no Brasil também é mediano, tá? Só pra deixar claro isso. O Wellington pra mim é fraco. Ele corre pra caramba, mas porque ele se posiciona mal. Então ele também sempre muitas vezes deixa uma avenida. Ele se colar no jogador, beleza, ele vai ser muito bem e tal, mas ele é pouco inteligente ofensivamente e tudo mais. O Lewis, ainda nada. O Patrick, da base, ele sempre foi talentoso, né? Eu sempre ouvi muito bem dele, mas ainda não jogou grande coisa assim. No São Paulo também não teve muita chance. E da lateral direita, o Igor Vinícius, eu também já tô começando a perder bastante a esperança de que ele recupere o futebol dele, porque ele jogou bem, tá? Eu sempre vou lembrar do ano de 2022 dele, que ele jogou muita bola, ele foi um dos melhores laterais do Brasil naquela temporada, mas ele depois teve a lesão, perdeu 2023, agora 2024 também
Cara, o primeiro tempo, o começo do jogo, que o Bahia pressiona bastante, sufoca bastante o São Paulo, foi muito nas laterais. Tava uma avenida gigantesca nas duas laterais do São Paulo. A do Lewis um pouco mais, a do Igor Vinícius também. A do Igor Vinícius acho que até melhorou um pouquinho no segundo tempo. Mas, ainda assim, ele não tem jogado bem, tá? E eu quero falar também do Ferreirinha. O Ferreirinha voltou a ser titular hoje. Jogou bem, acho até que ele jogou bem ali, mas eu senti saudade dos dribles que ele dá, porque ele é muito driblador mesmo. Mas eu também lembrei que eu ficava com muita raiva porque ele nunca tomava a melhor decisão. Tipo, ele tem que ter um pouco mais de QI na hora de tomar a decisão final ali, na hora de leitura do jogo mesmo, porque ele sai driblando, consegue driblar uns 2, 3, 4 às vezes, mas vai chutar, chuta errado, vai dar o passe, dá o passe pro cara errado, ou erra o passe. Então, ele tem que melhorar nessa tomada de decisão final. Mas ele jogou bem. Eu achei que ele jogou bem. Primeiro jogo de titular, depois de tanto tempo. O Lucas não foi um primor, mas fez o gol. Fez o gol o gol que sela realmente a vitória. O gol do 3-0 no contra-ataque. E o Caleri, pra mim, tem que ser reserva, tá? Eu amo o Caleri, amo de paixão ele, mas ele tem que ser reserva. Ele não está no momento bom. O Caleri não vem jogando bem. Ele não vem jogando bem pra mim, tá? Não vem mesmo. Pra mim, o André Silva tem que começar a ganhar mais minutos. Não sei se ser titular, tá? Vamos lá, o Caleri tem que ir pro banco, o André Silva tem que ser titular. Não, também, porque o André Silva também não jogou um absurdo no São Paulo até agora pra justificar ser titular. Mas o Caleri tá mal. E você tem o André Silva no banco que é mais técnico do que ele, bem mais técnico do que o Caleri. E quando ele entra bem. Então por que não dar chance? Eu acho que o Caleri tem que pegar um banco aí. E o Luciano, cara, sinceramente eu nem sei o que falar do Luciano hoje. Sinceramente. A dupla de zaga eu achei que foi muito bem, a do São Paulo. O Alan Franco e o Sabino e o Arboleda, quando entrou também, entrou jogando pra caramba. Ele entrou muito bem também. E Lisiero, Rafinha e Rodrigo Nestor tem que sair do São Paulo. Eu vou fazer um vídeo amanhã, se eu não me engano. Em breve vai sair um vídeo que eu quero analisar melhor o trabalho do Zubeldia em si, tá? É um vídeo analisando o trabalho do Zubeldia, o que eu vejo, como eu acho que é o trabalho do Zubeldia. E passa por algumas coisinhas que eu falei nesse vídeo. Com essa vitória, o São Paulo se aproxima muito da classificação para a Libertadores, fica em sexto colocado com 54 pontos, abre 8 pontos de vantagem para o Bahia, que é o sétimo colocado. O Cruzeiro vai jogar amanhã ainda, hoje ainda, né, no momento que eu tô gravando esse vídeo. Deve perder, porque vai jogar contra o Flamengo. O Flamengo do Felipe Luiz tá muito bem. Embora também, né, tem que ver porque talvez poupe jogadores, né, o Flamengo. Mas o Vasco perdeu, o Cruzeiro se perder, garante que o São Paulo tem pelo menos 8 pontos de vantagem pro sétimo colocado. E faltando 6 rodadas, tem 8 pontos ali. Você encaminha muito bem essa vaga na Libertadores, pelo menos na pré-Libertadores. E o Bahia, por sua vez, vai ter que torcer, né, pra ter um G8 aí pra ver se consegue essa vaga na Liberta, porque tá muito mal, tá num momento muito ruim e acho que a torcida do Bahia merecia uma vaga na Libertadores, né? Vamos concordar. Eu gosto do Bahia, sabia? Eu acho o Bahia um time simpático. Enfim, se você gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa a notificação pra não perder os próximos e se você é São Paulino, comenta aí quem você acha que foi o melhor jogador em campo, tá? Pra mim, eu acho que foi o Rafael, porque ele fez várias defesas difíceis, tá? Muitas defesas difíceis, não foram chances claríssimas e tal, mas uma cabeçada no cantinho, outra cabeçada baixa e tal. Então, eu achei que ele foi o melhor em campo, foi muito importante. E talvez o Luiz Gustavo. Acho que o Luiz Gustavo foi talvez o melhor em campo mesmo. E do Bahia, né? Acho que não tem muita dúvida que o pior em campo foi o Marcos Felipe, né? Beleza? Então, comenta aí, deixa o comentário, porque eu quero saber a sua opinião. O comentário ajuda demais o canal, tá bom? Beijo, tchau!